Olá! Sextou, mas na verdade não sextou, mas não é fake news, quintou, porque eu estou gravando o Sextou na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, com o mercado fechado, porque amanhã, quando você vai estar comigo no mesmo horário do Sextou, eu estarei em Campina Verde falando sobre o protagonismo do cooperativismo no agronegócio, a convite do Sicoob Cred Campina, do Sebrae e do Sindicato Rural de Campina Verde. Nós estaremos lá na Feira do Agro. Bom, mas vamos voltar para cá. Hoje é quintou e eu vou fazer o resumo da semana até quinta-feira. A Célia está aqui me ajudando, Mãos de Célia está no ar e nós faremos uma retrospectiva daquelas pesquisas que a gente vem fazendo com vocês. Bom, vamos começar... Vamos ao resumo da semana. Vamos ao resumo da semana. Não tem vinho não, né? Então vamos direto. Uma semana, gente, que começou com a B3 passando vergonha. Eu nunca vi um volume tão pequeno numa bolsa que tinha tudo para ser grande. O volume negociado na B3 na segunda-feira, dia de feriado nos Estados Unidos, Memorial Day, foi de pouco mais de 10 bilhões. Esse volume pequeno, vergonhoso, mostra o que está acontecendo com o mercado de capitais do Brasil. O mercado está definhando. Quando o governo quer ser o protagonista na condução do crescimento da economia, o investidor se retrai, porque o governo, o dinheiro do governo vem de impostos, vem de contribuições, e quanto mais o governo gasta, mais ele tem que tirar da sociedade, tirar das empresas e das famílias esse valor que está sendo gasto. A conta não fecha e estamos aí diante de um governo que dá o sinal claro que ele quer mais é gastar. E no final das contas, ele acaba dando um tiro no pé. Quanto mais ele gasta, mais aumenta a nossa dívida. Quanto mais aumenta a nossa dívida, mais aumenta o risco de investir no Brasil. O dinheiro vai embora, o dólar pode subir e vira essa bola de neve que nós já vimos antes e achávamos que não se repetiria. E os números da semana estão provando que o governo está indo na direção errada, com esse excesso de gastos, e nós vamos falar sobre isso. Mas voltamos na segunda-feira, Memorial Day nos Estados Unidos, um volume horroroso, 10 bilhões na B3, as ações da B3 caíram em função de projeções de resultados menores para a Bolsa Brasileira, já que ela vive de negócios, e os negócios estão ficando cada vez mais raros, a Bolsa está ficando uma bolsa sem liquidez, sem atratividade, e aí você não tem mercado para colocar os títulos tão necessários para que as empresas sejam financiadas pelos indivíduos. Essa é a mágica do mercado de capitais. Mas enfim, vamos lá. Tivemos na semana dados do emprego no Brasil. Saiu o CAGED e saiu também os dados da PNAD contínua. E esses dados foram excepcionais, mas foram tão bons que acabaram trazendo mais uma ruga de preocupação para o Banco Central na sua decisão de política monetária. Nós tivemos um CAGED gerando no topo 240 mil novos postos de trabalho em abril. Nos 4 primeiros meses do ano já foram gerados quase 1 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada, 958 mil. O setor de serviços, mais uma vez, sobressaiu. Dessas 240 mil vagas, o setor de serviços foi responsável por cerca de 138 mil, mas todos os setores admitiram mais do que demitiram. E aí, junto com o CAGED, saiu também a PNAD contínua, e a taxa de desemprego no Brasil caiu. No trimestre findo em março, estava em 7,9%, caiu para 7,5%. A renda média do trabalhador brasileiro subiu 4,5%, mais do que a inflação, que está aí na faixa de 3,60%, 3,7%. E a massa de renda real, subiu 7,9%, quase o dobro da inflação. Como é que a gente analisa isso? Se você tem uma queda
na taxa de desemprego, se você tem um aumento da renda real, você tem mais consumo. O consumo pressiona preço, os preços não caem e pode até pressionar para cima o nível de preços. Quando você tem uma alta generalizada de preços, o nome disso é inflação. Então, o mercado de trabalho do Brasil está resiliente e está aquecido. Na minha opinião, nós estamos em pleno emprego. Essa taxa de desemprego de 7,5% é a menor dos últimos 10 anos. Desde abril de 2014, nós não tínhamos essa taxa tão baixa. Hoje existem pouco mais de 8 milhões de brasileiros desempregados. E, na minha opinião, estamos no pleno emprego. Por quê? Segundo o mesmo IBGE, que divulga a PNAD contínua, nós temos no Brasil hoje 46 milhões de brasileiros recebendo algum tipo de auxílio do governo. Para uma população de pouco mais de 200 milhões e uma população economicamente ativa em torno de 100 milhões, quando você distribui auxílio para 46 milhões de brasileiros, você está concorrendo com o próprio mercado de trabalho. Porque se você está trabalhando com carteira assinada, tem um vínculo empregatício, você perde o direito ao auxílio. E muitas vezes as pessoas fazem as contas e preferem continuar empresários delas mesmas ou empresários do auxílio, o que é muito nocivo para a economia brasileira, porque isso também tira do cidadão aquela vontade de estudar, de se capacitar para ingressar no mercado de trabalho. E quando a gente olha o Brasil como um todo, a gente fica triste, porque com exceção de Roraima, o Norte e o Nordeste, você tem mais gente vivendo de auxílio do que com carteira assinada, gente trabalhando com carteira assinada. No Maranhão, a proporção é de 2-1. Então, gente, na minha opinião, estamos vivendo um pleno emprego. Você que é empresário de qualquer porte, médio, pequeno, grande, você sabe o que eu estou falando. Não existe mão de obra, você não consegue contratar, e muito menos mão de obra qualificada. Portanto, esse é o quadro, e esse quadro traz uma ruga para o Banco Central em relação ao comportamento da inflação e também o que fazer com a taxa Selic. E nós temos duas coisas juntas, um mercado externo, onde nos Estados Unidos a economia também está resiliente, eu também vou falar sobre isso, porque hoje, quinta-feira, feriado, Corpus Christi, saiu a revisão do PIB americano e caiu de 1,6 para 1,3. E saiu também o PCE, que é o índice de gastos dos americanos. É um índice de inflação muito usado pelo Banco Central dos Estados Unidos na sua decisão sobre política monetária, sobre taxa de juros. E a notícia foi boa para nós e para o mundo inteiro. O PCE, a inflação medida pelo PCE, recuou de 2,5% para 2%, o que é muito bom. E o PIB crescendo menos também mostra que essa política de juros mais alto começa a fazer efeito lá na economia americana. Mas mesmo assim, as bolsas americanas operaram em queda. Eu repito de novo o que eu venho falando desde o final do ano passado. Nós estamos prestes a conviver com uma correção no preço dos ativos de risco. Puxadas aí pela inteligência artificial, as bolsas americanas bateram recordes, estão batendo recordes históricos de valorização. O mesmo tem acontecido na Europa, no Japão. Aqui o índice Bovespa chegou a trabalhar acima aí de 130 mil pontos, mas diante, das incertezas fiscais e dos problemas de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, nós estamos com a pior bolsa do planeta. O índice Bovespa está na faixa de 122 mil pontos. Quando março terminou, ele estava aí na faixa de 127 mil pontos e já representava a pior performance de bolsa do planeta. Depois disso, por aqui, a bolsa continuou caindo e lá fora as bolsas voltaram a subir e registrar outros recordes históricos. Mas
Da semana passada para cá, está havendo aí uma certa aversão ao risco pela conscientização de que o setor de tecnologia, inteligência artificial, está indo muito bem, mas os outros setores não, nem tanto. Nós estamos vendo um aumento muito grande do pedido de recuperação judicial no Brasil, problemas de falência nos Estados Unidos, os bancos médios com problemas, porque os juros mais altos do século e as bolsas estão na maior valorização da história e isso não bate, essa conta não fecha. A expectativa é de que haja uma correção de 20% a 30% no valor dos ativos negociados nas principais bolsas do mundo. Com isso, gente, o dólar subiu, o índice Bovespa caiu no acumulado da semana e agora, com essa notícia nos Estados Unidos de que o PCE, né, esse índice de inflação, veio um pouco mais baixo do que se esperava e o PIB não cresceu tanto, pode ser que nós tenhamos, né, amanhã, sexta-feira, ou hoje que vocês estão me vendo, um mercado mais tranquilo no Brasil, corrigindo um pouco essas perdas que nós tivemos nos últimos dias. Bom, e que mais que nós tivemos de notícia? Péssima notícia sobre as contas públicas. O resultado das contas públicas foi superavitário em abril, mas é o pior mês de abril desde que a série começou a ser apurada. Tivemos também um número trágico. O déficit, né, o déficit nominal do governo atingiu 1 trilhão e 43 bilhões. Esse déficit é maior do que o registrado na pandemia, quando o governo teve que abrir o caixa e gastar muito. E nós não estamos numa pandemia. Então nós estamos em um governo em que está gastando muito e não está conseguindo colocar a receita que ele previa para dentro. O déficit registrado agora é de 1 trilhão e 43 bilhões e na pandemia foi de 1 trilhão e 17 bilhões. Então, gente, muita calma nessa hora. Aquilo que a gente vem falando desde que o arcabouço fiscal foi votado, que o governo estava gastando antes de arrecadar e que isso poderia, né, ao longo do tempo, deteriorar as contas públicas e quando o fiscal não vai bem, o que acontece? O risco do país aumenta. Então, se você não consegue equilibrar as suas contas e mostrar para os investidores, para os seus credores, que a trajetória da sua dívida é de queda e não de alta, você aumenta o risco de se investir no país. Então, a taxa de juros, ela perde a capacidade de ser ajustada para baixo. É isso que o Roberto Campos Neto fica falando, da ancoragem da política fiscal com a política monetária. Se a política fiscal não ajudar a política monetária, os juros têm que subir para que os investimentos não parem de entrar e para que quem está aqui dentro não saia. Porque se houver uma fuga de capitais, uma perda de credibilidade do país, o dólar dispara e a inflação na veia. E, de novo, taxa de juros para corrigir a inflação. Então, mais ou menos essa é a lógica. Então, a gente tem que ficar realmente atentos ao que está acontecendo. E os números estão só piorando. E o governo já não sabe mais de onde arrancar novos impostos. E por falar em impostos, a reforma tributária também está meio agarrada, né? Então, nós passamos o primeiro ano do governo votando 2 instrumentos para dar credibilidade, tanto no controle das contas públicas, que é o arcabouço fiscal, quanto na melhora das receitas, que é a reforma tributária. Não que fosse acontecer uma redução ou aumento de carga tributária, mas uma maior facilidade de arrecadar, de cobrar. E o que está acontecendo? Nada disso está funcionando. O arcabouço fiscal foi rasgado, a meta não será cumprida, as metas foram alteradas, porque o governo está demonstrando em números a sua incapacidade de equilibrar as contas públicas. E isso vai minando a qualidade da gestão
e a credibilidade do governo. Bom, vamos deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Basicamente é isso. Vamos às enquetes. Vamos lá, Célia. Diga lá. Então, fizemos algumas enquetes e segue aqui o resultado para você comentar. Diga lá. Perguntamos: o show da Madonna, ele foi lindo, foi horrível no playback, mas foi bom, totalmente desnecessário no momento? Quem ganhou? Ganhou totalmente desnecessário no momento, com 58% dos votos. 6% no playback, mas foi bom. 31% foi horrível e 5% foi lindo. Bom, gente, para quem viu, para quem gosta da Madonna, ok. Eu fico com a pureza da resposta das crianças e da maioria, né? Foi no momento 58% desnecessário, né? Não acrescentou nada, né? Bom, mas enfim, foi um show, né? Para o Rio de Janeiro foi bom. Outra enquete: arroz importado terá logotipo do governo federal e preço máximo de R$ 4,00 por quilo. Aliás, essa enquete, eu esqueci de abordar esse tema, gente. Isso vai dar caroço nesse angu. O que aconteceu? O Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do país, né? Produz 70%, 71% de todo o arroz produzido no Brasil. Então, ele é o maior fornecedor para o consumo interno. Os pecuaristas lá do Rio Grande do Sul, o pessoal, está todo mundo pedindo calma, muita calma nessa hora. Os produtores de arroz, os produtores de vinho, os pecuaristas, todo mundo, a gente tem que esperar a água baixar. Quando você tem uma catástrofe, quando você tem uma coisa dessa dimensão, dessa proporção, existe sim especulação. Então, o Rio Grande do Sul está debaixo d'água, não tem arroz. Tem arroz, a safra já tinha sido colhida. E esse arroz precisa de sair do Rio Grande do Sul, então é uma questão de logística. E os produtores pedindo para o governo ter calma, inclusive para que eles possam vender esse arroz, eles vão precisar de vender esse arroz. E se o governo zera a alíquota de importação, que foi o que foi feito, e abre esse leilão, o primeiro leilão vai ser agora, dia 6, na semana que vem, 300 mil toneladas de arroz. O interessante é que esse arroz será pago com o nosso dinheiro, o dinheiro público ele é nosso, mas o governo quer, né, colocar a logomarca do governo e vender esse arroz por R$ 4,00 o quilo. E isso a gente não sabe se foi precipitado e se vai trazer um problema para o pobre coitado do produtor gaúcho, que pode ter que concorrer no mercado com um arroz importado pelo próprio governo a R$ 4,00 o quilo. E aí a gente tem que ver qualidade, né? É uma coisa complicada. Eu acho que o governo agiu de uma forma precipitada e isso vai causar problemas na imagem do próprio governo. Na tentativa, né, de dar uma resposta ao mercado, à especulação, mas se os próprios produtores já deram essa resposta, é só uma questão de logística. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E essa enquete, ela teve um empate. Empatou mesmo? Empatou. 40% das pessoas que responderam a enquete consideram a campanha ilegal. E 40% consideram que o governo está aproveitando a situação. Pois é, aproveitando a situação para tentar fazer uma campanha política com o nosso dinheiro e em cima de uma situação muito trágica, que é o que aconteceu com os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que estão pedindo ao governo para não zerar a alíquota, para não importar arroz, e aí já abriram a porteira, o primeiro leilão é dia 6 e vamos ver cenas dos próximos capítulos. 11% acham que foi falta de gestão e 9% acham que é uma ajuda maquiada. Eu acho que foi falta de diálogo,
Então, faltou uma sensibilidade do governo em dialogar com os produtores e, primeiro, fazer um acordo com os produtores. Porque se os produtores e o próprio governo garantem a logística desse arroz, não haveria necessidade dessa importação e de zerar a alíquota no momento de muita dificuldade para o produtor brasileiro, para o produtor gaúcho. A outra enquete foi credibilidade. Qual a sua avaliação do governo Lula? 1% achou bom. 1%. 2% acha mediano. 9% considera a credibilidade do governo ruim. E 88% consideram horrível. Aí nós estamos voltando ao meu primeiro comentário sobre o problema fiscal. A credibilidade, gente, ela demora demais para ela ser construída. Mas para acabar é assim. Vocês, e eu repito isso aqui, às vezes esse Lula 3 me lembra o Dilma 2. Porque a Dilma, quando ela entrou no segundo mandato dela, né, e ela vinha com um índice de aprovação altíssimo, ela caiu quando veio a questão do aumento das passagens, veio a inflação do tomate, ela caiu tipo assim de 57% de aprovação para 9%. Isso em questão, em menos de um mês. E aí virou uma bola de neve. E ela foi, né, até que ela sofreu o impeachment. Ela ganhou em 2014, assumiu em 2015, governou durante um ano e virou aquela confusão nas contas públicas. Então nós estamos assistindo o mesmo filme. Ela começou a fazer a contabilidade criativa e não sabia mais se ia ter déficit, se ia ter superávit, trocava o ministro e pegava dinheiro dos bancos, né? Tanto que esse dinheiro foi devolvido, pegava dinheiro do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa e começou a pedalar na contabilidade criativa e sofreu o impeachment. Não foi golpe, foi impeachment mesmo por ter maquiado as contas públicas. E agora a gente vê um arcabouço fiscal que foi votado e aprovado, e com metas a serem cumpridas que não serão cumpridas, que já foram modificadas, uma reforma tributária que foi votada, mas não está de pé, precisa de leis complementares, e a deterioração das contas públicas, ou seja, o arcabouço fiscal, as metas não serão cumpridas e o déficit que vem sendo registrado é assustador. Deixa eu dar até um número aqui para vocês. Pelos números de abril, né, nos 4 primeiros meses do ano, o governo está com um superávit de 61,3 bilhões. Mas em 12 meses está com um déficit de 266 bilhões. Esse déficit de 12 meses, ele é maior do que o déficit do ano de 2023, que foi de 249 bilhões e correspondia, na época, a 2,29% do PIB. A meta fiscal desse ano, que em 12 meses está com 266 bi de déficit, é entregar no 0 a 0. Então, nós já estamos, isso é abril, isso não será cumprido. As projeções estão apontando um déficit de, no mínimo, 0,8% do PIB. Então, o arcabouço fiscal não foi cumprido, foi rasgado. E a reforma tributária, que poderia melhorar a arrecadação, por facilitar a arrecadação com a unificação de tributos, ela não está de pé. E tem muita gente já reclamando na área de saúde, na área de educação, serviços básicos, que a reforma tributária pode ficar pior do que estava para esses setores tão importantes e setores, né, fundamentais, é o que a gente consome. A gente consome saúde, a gente consome educação. Então, muita calma nessa hora, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E é isso que está destruindo a credibilidade do governo, sem falar no modus operandi. Qual que é o modus operandi? O governo perde no Congresso, recorre no STF e o STF vota a favor do governo, algo que foi votado pelo Congresso que nos representa. Então, isso também está minando a credibilidade do governo. E agora, para finalizar,
Você faz compras online? Você faz compras online? Yes, I do. Só compro online, 3%. 3%? 3%. Só online, 3%. A geração... Só online. Não compro a geração online. Z. 8%. Não compra online? 8%. 8%. E pouco, 21%. E sim, 68%. 68%. Só para dar um dado para vocês, não saiu ainda o dado de 2023. Mas na pandemia, quando a pandemia veio, né, em 2020, tem uma empresa de pesquisa de comércio eletrônico nos Estados Unidos, ela fez essa pesquisa e apontou que por minuto, a cada minuto, existiam 1.200.000 pessoas comprando online em 2020. Em 2021, esse número pulou, se não me engano, para 2,4. Não, tô falando bobagem. Eram 1,2. E em 2021, depois da pandemia, né, durante a pandemia, o número saltou para 6 milhões de pessoas. Então, quer dizer, foi um crescimento extraordinário. E essa é a tendência. Houve uma feira nos Estados Unidos de consumo esse ano, é a maior feira de estudo do comportamento do consumidor. Nessa feira, eles já estão comprovando que as pessoas hoje só saem para comprar, só vão a uma loja física se elas tiverem algum tipo de experiência sensorial. E estão dizendo que no futuro muito próximo a gente vai sair de casa para experiências gastronômicas. Então as lojas vão ter que ter algo que nos dê prazer, porque senão você compra pela internet. E encerramos aqui. E encerramos por aqui? Sim. Bom, gente, então ficamos por aqui com o quinto sextou e desejamos de olho para as próximas enquetes. Gostei dos resultados. Espero que vocês tenham gostado também. Tenham uma ótima semana e um beijo no coração de todo mundo. Boa tarde. E semana que vem vai ter um sextou muito especial. E aí vai ter um sextou com muito agradecimento, como eu já agradeci os 25.000 seguidores no Instagram. Muito obrigado do fundo do meu coração. Mas aconteceu uma coisa melhor ainda graças a vocês. E nós vamos comemorar no próximo sextou. Adivinhem, vocês me ajudaram, vocês colaboraram e eu voltei, e o YouTube voltou. Nós já temos 1.000 inscritos no canal @Rita Mundim Economista. Queria fazer um agradecimento muito especial aqui à família Castro, a Gisele, a minha querida sobrinha Diana, que é Mundim, mas é Castro também, porque ela casou com o Léo. Então, eles me ajudaram bastante e foi assim uma força-tarefa na semana passada e nós conseguimos. Estamos com 1.000 inscritos ou mais de 1.000 no canal @Rita Mundim Economista. Então, vamos comemorar. Não percam o próximo sextou. O vinho vai ser especial. Até! Até!